Oi, pessoal. Sou Renata, uma mulher de pele branca, cabelos lisos, loiros, que estão embranquecendo, tenho olhos azuis e uso óculos. E sou professora do curso de Tecnologia em Alimentos da FATEC Marília. Estamos aqui para conversar mais um pouco dentro do Almanaque do Alimento. E o tema hoje está relacionado a uma questão de autodiagnóstico relacionado a casos de intolerância aos alimentos, particularmente ao leite. A intolerância é uma condição que estabelece sintomas que revelam a reação do meu organismo na incapacidade de digerir determinados componentes de um alimento. O caso mais conhecido está relacionado ao açúcar do leite, à lactose. A intolerância à lactose é um quadro clínico comum a 75% da população humana. Todavia, ela tem causas bastante variáveis. Nós temos 3 tipos importantes de causas da intolerância à lactose. Um deles é a própria idade. Com o avanço da idade, as nossas células intestinais acabam diminuindo a sua condição de renovação e, consequentemente, de produção da enzima, chamada lactase, para dar conta do consumo de leite em quantidades grandes. Dessa forma, eu posso muito bem contornar esse problema natural, vamos chamar essa evolução do meu processo digestivo, consumindo quantidades menores de leite, ou então consumindo derivados de leite, onde a quantidade de lactose foi naturalmente reduzida pelo processamento, como é o caso do queijo, onde eu, para produzir a massa desse alimento, reduzo o teor de água em grande quantidade. E ao diminuir a quantidade de água para obter a massa de leite, de queijo, vamos dizer assim, eu estou eliminando a maior porcentagem de lactose que eu poderia, dependendo se esse queijo terá uma massa menos seca ou mais úmida. Nos 2 casos, eu regulo a quantidade de soro e no meio desse soro eu tenho sim a presença de lactose. A presença de lactose chega a ter um mínimo de 5% dentro de uma massa de queijo e será um pouquinho mais caso eu consuma queijo bastante úmido, que é o queijo fresco, né, com uma concentração de soro que o próprio produtor pode deixar para trás, e também no caso em comparar o queijo fresco com os queijos curados ou os queijos maturados. Quanto mais envelhecido é esse queijo dentro das condições cuidadosas de maturação, ou como eu conheço de cura, eu vou encontrar o consumo desse açúcar, a quebra desse açúcar, pelos micro-organismos que são chamados de micro-organismos fermentadores. Esses micro-organismos que estão presentes nos leites feitos da maneira mais segura e mais adequada em termos de boas práticas de fabricação. Ele pode ser um queijo industrializado ou um queijo que é produzido com a tecnologia artesanal. Temos que ter muito cuidado porque queijo caseiro não é queijo artesanal e os micro-organismos presentes nos queijos caseiros, eles podem sim ter no seu conjunto micro-organismos que causam infecções no ser humano. Todavia, eu preciso prestar atenção em quem faz, nos cuidados e nessa qualidade. Nesses casos, a maturação, a cura, um pouquinho mais curta, desse queijo vai promover a ação de micro-organismos fermentadores livres da causa de doença, que transformarão esse mesmo açúcar em sabores, em aromas. Às vezes tem que ser de maneira muito segura e cuidadosa, por isso o queijo artesanal e não o queijo caseiro.
e também os queijos industriais podem me oferecer, inclusive, a formação de olhaduras, que são aqueles buraquinhos que eu conheço no queijo. Assim sendo, um queijo desse tipo oferece ao indivíduo com uma intolerância que nós chamamos de intolerância primária a possibilidade de ser consumido sem causar sintomas. Veja, falamos hoje sobre a intolerância promovida ou provocada ou consequência do avanço da idade. Em outro momento, conversaremos um pouquinho mais sobre as outras causas de intolerância. Até mais!